estou eu mais uma vez para responder as dúvidas que vocês têm sobre a carreira de modelo. Bora lá? Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Isabela. Sou modelo já há alguns anos e esse canal é um espaço pra gente falar sobre a carreira de modelo. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta disso, se você quer ser modelo, já se inscreve aqui embaixo porque eu tenho certeza que você vai adorar tudo que a gente fala aqui no canal. Hoje a gente tem mais um vídeo do quadro #CyberToDownHelp, que é um quadro fixo aqui no canal, onde vocês me mandam as perguntas que vocês têm sobre a carreira de modelo e eu faço um vídeo inteirinho aqui explicando e dando todos os detalhes possíveis pra vocês entenderem e não ficar nenhuma dúvida. E uma coisa que eu sempre falo no começo dos vídeos desse quadro é: dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem uma playlist, eu vou deixar aqui embaixo, porque às vezes a dúvida que você tem eu já respondi em algum desses vídeos. Então bora lá que hoje a gente tem muita coisa pra falar hoje. A primeira pergunta que eu vou responder é uma coisa que vocês me perguntam bastante lá no Instagram. Às vezes eu consigo responder, às vezes não, que é: como que tá sendo modelar nesse tempo de pandemia? Lembrando que eu vou falar por mim, então na minha experiência, como que tá sendo, mas pra cada pessoa é de um jeito. No ano passado, no começo da pandemia, de março até junho mais ou menos, eu fiquei totalmente parada, não tive um trabalho. Em julho que as coisas começaram a voltar, que eu entrei na agência de São Paulo, e aí começou a aparecer uma coisinha ou outra. Mas nesse ano eu nunca trabalhei tanto na minha vida, igual nesses últimos 4, 5 meses. Mas isso porque eu tenho perfil comercial e eu também consigo fazer o fashion, então eu consigo trabalho nesses dois ramos. E uma coisa que aconteceu muito nessa pandemia é que todo mundo teve que ir pro digital. E isso é bom pra mim porque eles precisam de fotos dos produtos. Seja roupa, seja sapato, seja acessório, todo mundo precisa da foto do produto, do e-commerce. E eu faço muito e-commerce, então por isso que eu tô trabalhando bastante. Mas fora isso, também tem outros trabalhos que eu faço, porque igual eu falei, eu consigo transitar bastante nesses dois ramos. Então eu dou a sorte de conseguir fazer e-commerces ali pela parte comercial e algumas outras campanhas pela parte fashion. Então pode ser que você que tenha um perfil muito restrito só no comercial ou só no fashion não tenha tanta sorte. Mas eu acho muito bom lembrar que tá todo mundo sendo muito cuidadoso. Pra vocês terem noção, na semana passada eu fiz 3 testes de Covid pra trabalho, pra eles terem certeza que eu não teria nada, e assim toda a equipe. No set todo mundo sempre com máscara e tudo mais, então todo mundo se cuidando, mas estamos trabalhando sim. E é até por isso que quando algumas pessoas me mandam: ai, será que vale a pena eu mandar o e-mail pra agência agora nessa época de pandemia? Eu falo que sim, porque você não sabe, vai que você também começa a trabalhar bastante desse jeito. Agora pausa pra uma das perguntas que eu mais recebo, assim, desde sempre, que é: depois de quanto tempo que a gente tá agenciada, que a gente realmente pega ali o primeiro trabalho? Eu posso te falar uma média, mas pode ser que demore muito mais e pode ser que demore muito menos. Mas eu acredito que a média ali é de 2 a 4 meses. Eu conheço pessoas que entraram na agência e já começaram a trabalhar, e conheço pessoas que entraram na agência, fizeram todo um ano de preparação e depois começaram a trabalhar. E isso varia muito porque depende de como você tá, depende do seu desenvolvimento. Você tem uma pose legal? Você tem uma expressão legal? Você sabe como funciona a carreira de modelo? Aquele momento ali que você se agenciou numa agência legal, será que o mercado tá bom? Será que o mercado tá mais parado? Será que você precisa renovar bastante o seu material para ter bastante fotos para apresentar para os clientes? Tudo isso interfere no tempo que demora até você pegar o seu primeiro trabalho. Mas uma coisa que eu sempre falo, que é uma dica minha, que sempre que vocês me perguntam, eu sempre respondo e falo isso: aproveita esse tempo para realmente se desenvolver. Algumas agências, igual eu falei, vão dar a mão para você, vão te ajudar em todo esse processo, e em algumas agências eles vão simplesmente te falar o que você precisa fazer e você vai fazer sozinha. Mas nos dois casos, sempre estude bastante sobre a carreira de modelo. Estude poses, estude as expressões faciais, estude passarela, os termos que a gente usa, como é cada tipo de trabalho, porque isso faz uma grande diferença no seu desenvolvimento e pode encurtar esse tempo entre ser agenciada e pegar o primeiro trabalho. Essa próxima pergunta é um pouquinho ligada com a anterior, porque às vezes quando a gente entra numa agência e a gente vê que não tá rolando job, a gente pensa: bom, eu vou mudar de agência ou eu vou entrar em outra, e acaba se agenciando em mais de uma agência. Então, será que dá pra trabalhar com 2 agências? Sim, super dá, porém depende. Depende. Se as agências são na mesma cidade, não faça isso. Se são no mesmo estado, mas uma é no interior, por exemplo, e uma é em São Paulo,
Dá. Uma agência em Salvador e uma em São Paulo? Dá. Uma agência em Salvador e uma em Florianópolis? Dá. Você pode sim trabalhar com duas agências, desde que elas não sejam na mesma cidade. Por quê? Porque os clientes vão ser os mesmos. Então imagine que você está na agência 1 e na agência 2 e as duas te mandam para o mesmo casting. O cliente vai receber, às vezes ele recebe só o nome, e aí ele busca você pelas duas agências. Isso já aconteceu comigo. Uma agência me enviou como Isabela S e a outra me enviou como Isa Seibert e me buscaram pro mesmo trabalho nas duas agências. E a hora que eu cheguei foi uma situação super chata que eu não recomendo pra ninguém. O cliente não vai gostar, a agência não vai gostar, então não se agencie em duas agências na mesma cidade. Mas se for uma no interior, uma na capital, pode. Se for uma em um estado e uma em outro, melhor ainda. Na caixinha de perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram, eu recebi uma pergunta bem assim, pontual, mas eu achei super legal de vir aqui falar pra vocês, porque eu sei que vocês têm essa dúvida. Inclusive, já comentaram em alguns vídeos meus, é você que paga o transporte pra você ir pra tal lugar, pra você ir pro trabalho, ir pro casting, será que a agência te paga de volta, o cliente vai te ressarcir esse dinheiro? E aí, a pergunta que eu recebi foi, se quando o trabalho é em outro país, a agência que paga tudo? O que acontece? Se você tá no Brasil, por exemplo, e você vai fazer uma temporada internacional, é uma coisa. Se você tá no Brasil e vai fazer um trabalho internacional em outro país e voltar, já é totalmente diferente. Na temporada internacional, você vai para uma agência lá de fora. Então, essa agência vai estar responsável por você lá. Pode ser que eles te adiantem a passagem, te adiantem o apartamento e tudo mais, mas sempre vai ser descontado dos seus trabalhos. Então, no fim, você vai pagar da mesma forma. Agora, se você tá aqui no Brasil e vai pro Chile, por exemplo, para fazer só um trabalho, geralmente o cliente vai pagar. Trabalhos assim em outro país sempre vai ser pago pelo cliente, talvez pela agência, e depois o cliente paga a agência, mas é muito difícil que você tenha que tirar do seu bolso para ir. E por que isso? Porque se o cliente de São Paulo, por exemplo, mas ele quer fazer essa campanha no Chile, aí o problema é dele, ele vai levar toda a equipe pra lá. E a mesma coisa aqui no Brasil, se o cliente é daqui de São Paulo, mas ele quer fazer a campanha dele em Minas Gerais, ele paga o transporte de toda a equipe pro lugar que ele quer fazer. Então tem essa diferença, se é uma temporada, a agência vai te adiantar ou não, mas sempre você vai pagar. Se é um trabalho fixo só, aí o cliente paga tudo. Eu deixei agora por último a pergunta que eu mais recebi nessa última caixinha de perguntas, que eu queria até conversar um pouquinho com vocês. Eu recebi muitas pessoas me perguntando se tem como ser modelo sendo freelancer, sem agência, como que faz isso? E eu não queria responder sem saber direitinho o que vocês querem saber. Se você quer um vídeo falando tudinho sobre como ser modelo freelance, deixa aqui nos comentários, tá bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curtinho porque, por algum motivo, a minha garganta tá ruim e eu não tô conseguindo falar direito, mas eu espero ter respondido essas dúvidas de vocês. Fiquem ligados lá no meu Instagram que eu tô sempre respondendo mais dúvidas, seja nos stories, seja no feed, então fica ligadinho por lá também, porque pode ser que eu responda a sua dúvida por lá. Não esquece de dar o like nesse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo se você quer aquele vídeo sobre modelo freelancer e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.